vida. Fala, Senhor, em cada coração nesta noite. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, quando vocês estiverem orando pelos enfermos, eu lembrei agora, lembre do Francisco. O Francisco, ele é esposo da Gabriela, da filha da irmã Verônica. Ele está internado. Ele deu um mau jeito na coluna e ele está internado, e a ressonância saiu hoje, ele está com 3 hérnias e o médico decidiu deixar ele internado, porém ele tem uma cirurgia marcada agora dia 5 de dezembro, então não sabemos nem se ele vai conseguir fazer essa cirurgia. Então, se você for orar, lembre do Francisco em nome de Jesus, amém? Eu intitulei essa mensagem com o tema, a importância de ir à igreja. Sabe, amados, hoje eu buscando do Senhor e fazendo uma retrospectiva, porque todas as vezes que a gente chega nessa data do ano, não tem como a gente não fazer uma retrospectiva. Estamos chegando ao mês mais lindo do ano, né? Porque é o mês que passa mais rápido, é o mês que todo mundo está enfeitado, é árvores de Natal, é tanta coisa linda nessa data, né? Que é um mês muito bonito. E fazendo uma retrospectiva, eu creio que quando nós chegamos nessa data, nessa época de novembro, perto de dezembro, a maioria chega cansado, a maioria chega desanimado, muitos pensam até em desistir de algumas coisas. E, infelizmente, aquele prazer de congregar, muitas vezes, ele se perde no meio do caminho. Muitas vezes, como a Ana ministrava hoje, eu louvava a Deus pela vida da Ana, aquele prazer, aquela vontade de estar na casa do Senhor, simplesmente para adorar ao Senhor, simplesmente para ouvir a voz do Senhor. Não porque você estava escalado para ficar numa portaria, numa intercessão, ou para tocar, ou para louvar, mas você ter aquele prazer de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que alguns pensam que quando se alimentam no domingo, eles têm o combustível para passar a semana inteira. Infelizmente, as pessoas acham encher o tanque no domingo, então eu consigo chegar até o próximo domingo com o meu tanque cheio, né? E assim, as pessoas, elas têm se distanciado, e muitas vezes elas nem têm percebido que elas estão se distanciando. Às vezes elas estão tão no cansaço, no piloto automático, que às vezes elas podem passar 15 dias sem vir para a casa do Senhor e não sente falta. Não percebeu que passou 15 dias sem estar na casa do Senhor, cultuando ao nosso Deus. E é muito triste a gente olhar esse cenário. Antes da pandemia, quem nós éramos? E pós-pandemia, quem nós somos? Era o que o Senhor falava comigo nesse dia. Porque antes da pandemia, nós vínhamos numa pegada onde nós tínhamos ânimo, nós tínhamos coragem, nós tínhamos vontade, nós tínhamos desejo, nós tínhamos fome, né? Nós estávamos no gás, fazendo, tudo envolvido. Mas um belo dia chegou o Covid. E quando o pastor, ele trouxe aquela palavra para a igreja, que naquele dia a igreja ia se fechar. Quanta tristeza. Quanto choro naquele lugar. Nunca na nossa vida nós imaginaríamos que um dia a casa do Senhor iria estar fechada. E aí começou a preocupação dos pastores. O que será das ovelhas? Como nós vamos dar alimento para as ovelhas? Como nós vamos chamar elas para o aprisco, se tem uma enfermidade tão cruel, aonde nessa enfermidade tem que haver um distanciamento. Ninguém pode chegar perto, ninguém pode visitar, ninguém pode tocar, ninguém pode fazer mais nada. E ali nós passamos um momento desesperador, nós passamos um momento muito difícil. Só que a pandemia passou,
A pandemia passou e o Covid ficou. O Covid ficou. Nós começamos a transmitir o culto online. Foi assim que surgiu o culto online. Porque naquele momento era uma necessidade. Eu me lembro que eu nunca orei tanto como naquela época. Porque nós gravávamos os cultos no quintal da minha casa. Então eu tinha que orar para o vizinho não ligar o rádio no domingo. Eu tinha que orar para ninguém ir na porta da minha casa fazer barulho, porque senão ia sair o som na live. E alguns irmãos iam lá me ajudar, 2 irmãos iam lá correndo me ajudar a fazer aquele culto, gravar. Eu lembro que quando nós começamos, nós não tínhamos recurso. A Nilza gravava o louvor na casa dela, o Toninho gravava algo na casa dele, e o pastor Fabrício juntava tudo, montava um montante para dar alimento para as ovelhas, para a gente não ficar sem alimento. E o nosso coração se entristeceu naquele momento, por causa daquela situação, por causa daquela enfermidade que chegou, uma enfermidade de que perdemos pessoas, uma enfermidade que todo mundo ficou apavorado. Mas quanta saudade de congregar nós tínhamos. Como nós ansiávamos ver a casa do Senhor aberta novamente. Como os nossos corações queimavam para estarmos juntos em comunhão, juntamente com os irmãos, louvando e adorando a Deus. Eu me lembro que quando nós viemos para este lugar, gravar uma live, teve irmãos que chegou aqui no portão escondido e falou: pastor, por favor, nós vamos ficar na galeria, mas nós estamos com muita sede, nós estamos com muita vontade de participar do culto. Porque havia um fervor, havia um desejo, havia uma vontade de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. E ali, a saudade era muito grande. E quando liberou, que alegria. Mas, ao mesmo tempo que era alegria, nós não podíamos abraçar o nosso irmão. Nós não podíamos pegar na mão do nosso irmão, nós tínhamos que cumprimentar, mas já era um avanço, distanciamento, esvaziou a igreja, poucas cadeiras. E aí qual foi a estratégia dos pastores? Fazer 2 cultos. Vamos fazer um culto de manhã e um culto à noite, para dar oportunidade para todos estarem na casa do Senhor, louvando, adorando e glorificando ao Senhor. E a pandemia passou. E o Covid permaneceu. Hoje, infelizmente, o Covid ele já entrou na carteirinha de vacinação, porque nós temos que tomar a vacina do Covid, porque ele veio para ficar. E eu pensando nessa situação, o que mudou em nós, essa pandemia? Qual a lição que nós aprendemos? Por que é importante congregar? Por que é importante estar na igreja? Porque congregar aproxima as pessoas de Deus e nos ajuda a guardar firme a esperança que professamos. A primeira indicação de falta de amor de um cristão para com Deus e com o próximo é ausentar-se da igreja e deixar a comunhão para último plano. Infelizmente, muitos estão tendo esse comportamento, têm mostrado a falta de interesse pelas coisas de Deus. Deus criou o homem para viver em comunhão uns com os outros. A igreja é a família espiritual de Deus. Não existe, igreja, cristianismo solitário. Não existe cristianismo solitário. Jesus, em momento algum, ele disse que você poderia estar apenas no seu quarto, no secreto, louvando e buscando a Ele. Ele deixou a igreja. Ele deixou a igreja para a gente termos comunhão. Ele deixou a igreja para mim poder...